Muito boa noite, pessoal. Estamos ao vivo, nosso primeiro encontro da série Pare de Sofrer e Comece a Viver. Boa noite, pessoal. Nos chegando. Diego, boa noite. Evelyn Becker, boa noite, boa noite. Pessoal, vai ser uma série muito especial. Para mim, é uma série de início de ano, início de março, para mim, sempre é um período muito importante, porque na verdade a gente começa a se focar nas coisas importantes realmente nesse período. E a maioria de nós também nesse período vai esquecendo as metas que foram definidas lá na virada do ano. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer esse trabalho durante esses 5 dias. Então, prepare-se, sejam todos bem-vindos. Juliana, boa noite, obrigado pelo selo. Denise Castro, boa noite. Diomar Seixas, Adriane Schmidt. Vamos lá, pessoal. Francisco Santos. Luiz Ornédio, obrigado pela participação. Campina das Missões, Quival Palmeira, João Pessoa, Paraíba. Vamos lá então, pessoal. Eu já vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fechar os comentários, porque a gente vai trabalhar muito. Vão ser 5 noites, mas são 5 partes de um todo. Então nós vamos literalmente fazer um curso aqui. Não são lives avulsas, não são separadas, é um programa inteiro. Então vamos lá, tá? Eu vou fechar os comentários, depois eu vou abrir de novo. Eu gosto de fechar para a gente se focar na nossa boa noite de Bruxelas. Muito bem. Obrigado pelos selos, pessoal. Fechando os comentários. Bom, vamos lá então. Então nós vamos começar uma série nova de aulas, lives aqui no Instagram. Vai ser, na verdade, um curso, tá bom? E eu recomendo muito que você realmente... Tô até olhando aqui onde é que tá meu caderno. Para que você realmente considere isso uma jornada muito importante para você. Nós vamos falar coisas aqui que, se você nunca fez uma mentoria, se você nunca fez um curso comigo, talvez você nunca tenha ouvido e talvez vá, de certa forma, até questionar muitas coisas que você pensa que você acredita, mas esse é o objetivo, tá? Se fosse para dizer o que você já sabe, o que você já ouviu, não seria necessário você estar aqui. Importante que você anote os principais pontos, tá? Se você está no grupo, do WhatsApp, você vai receber uma síntese. Mas não seja preguiçoso. Faça você a sua síntese. No final, eu vou postar, tá? São 3 folhas de atividades. Vão estar lá no grupo do WhatsApp. Essas atividades, elas têm 2 objetivos, tá? São 2 tipos de atividades. Uma atividade é fixação do conteúdo, para você relembrar e você escrever lá o que você ouviu. Fixação de conteúdo e também aplicação prática, como você vai aplicar isso na prática na sua vida, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vocês sabem que eu não divulgo muito, fiz algumas divulgações, mas eu não divulgo muito as nossas aulas aqui, porque eu acredito que você precisa ter um certo pré-saber para entender do que nós falamos aqui. Então, eu geralmente só chamo as pessoas mais próximas, eu não divulgo muito. Então, eu gostaria que você me ajudasse a chamar pessoas que você gosta, pessoas das suas relações, para que elas também pudessem ter a oportunidade de pelo menos conhecer esse conteúdo. Como eu falei, é um curso.
vão ser 5 noites e você pode dar isso de presente. Lembra que eu tenho uma filosofia, você nunca pode receber aquilo que você não dá. O que isso significa? Que é o fluxo de saída que determina o fluxo de entrada. Então, quanto mais você dá, mais você recebe. Dai e ser-vos-á dado. Então, tudo que você precisa fazer é apertar nesse aviãozinho, vai aparecer uma lista de pessoas e você clica nessas pessoas. Estou fazendo isso também agora. Você clica o nome dessas pessoas e você chama essas pessoas. Algumas não vão dar bola, mas uma ou outra sempre vai aparecer e talvez se beneficiar disso, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Começando sempre com o objetivo, tá? Qual é o objetivo dessa série de aulas? Por que você deveria se comprometer a assistir essas 5 aulas? O objetivo dessa série de aulas é muito claro. Primeiro, ajudar a quem quer parar de sofrer e começar a viver. Eu lembro de quando isso aconteceu na minha vida. Para você viver de verdade, você precisa eliminar o sofrimento da sua vida. E eu falei esses dias, ninguém gosta de falar de sofrimento. Nós também não vamos falar de sofrimento. Nós vamos falar de coisas práticas que vão eliminar o sofrimento. Mas o que é o sofrimento? Medo é sofrimento, inveja é sofrimento, ansiedade, insegurança, ressentimento, raiva, ódio, frustração, ciúme, timidez, insatisfação, tudo isso são sofrimentos. E você não pode viver uma vida boa se você é uma pessoa medrosa, se você é uma pessoa cheia de ódio, se você é uma pessoa muito tímida, se você é uma pessoa infeliz, se você é uma pessoa ressentida, se você é uma pessoa frustrada. Então, essas coisas a gente precisa eliminar da nossa vida. E o que significa começar a viver? Ser uma pessoa mais leve, ser uma pessoa feliz agora, você ter paz, você se sentir bem, você amar a vida, amar esse dom, esse presente que você recebeu, ter leveza no dia a dia, saber curtir as coisas simples, as coisas boas da vida. Ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro com naturalidade, sem precisar se matar. Ser uma pessoa espontânea, uma pessoa autêntica. Ser uma pessoa livre. Ter essa liberdade, essa coragem de fazer o que você ama. De sentir desabrochar essa centelha, essa divindade, essa coisa sagrada que existe em você, que é o amor, que é a vida. Sentir esse desabrochar no dia a dia. Isso é saber a viver. Isso tudo é viver. Então, o nosso objetivo nessas 5 noites se foca nessas 2 coisas. Como é que você vai deixar os sofrimentos de lado e como é que você vai ter uma vida mais leve, uma vida mais natural, uma vida mais espontânea e não no futuro. Não tem nada de errado em planejar o futuro, mas você precisa ser feliz agora. Você precisa ser feliz nesse momento, você precisa ser pleno nesse momento. Então vamos lá, papel e caneta na mão, tá? Fique atento, anote. Eu vou trabalhar uns 3 pontos hoje à noite. Eu quero que você entenda bem esses 3 pontos. Não vai ser uma live motivacional, não vai ser uma live que eu vou dar sermão, conselho. Não, nós vamos estudar. Eu e você, nós vamos refletir 3 coisas que a maioria das pessoas não entende. Nós vamos nos focar em 3 coisas que a maioria das pessoas não entendem, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. 1, 2, 3 e já. Papel e caneta na mão, tá? E sempre lembrando, isso não é uma aula avulsa, essa aula faz parte de um todo, então se prepare também para estar nas próximas noites. São 5 aulas que compõem, na verdade, um quebra-cabeças, tá bom? Então vamos lá, aula 1, tá? O que nós vamos trabalhar nessa aula 1?
Tô aqui com o meu caderninho, vou anotar. Boa noite para quem está chegando. O que acontece? Vamos pensar o seguinte, tá? Todo dia, um mundo de pessoas se levanta para ir trabalhar. Você provavelmente vai fazer isso amanhã cedo. Então, todo dia, um mundo de pessoas levanta e começa a corrida para trabalhar. E essas pessoas, elas podem ser divididas em três grupos de pessoas. A maioria das pessoas, o maior grupo, são pessoas insatisfeitas. São pessoas perdidas na estagnação, são pessoas infelizes. São pessoas que talvez estejam sendo consumidas pelo tédio e que, se pudessem, iriam parar tudo. Essas pessoas quase sempre são pessoas que se sentem presas nas suas rotinas. Elas estão presas na rotina. E essas rotinas, muitas vezes, tiram o significado, a beleza da vida. Então esse é o primeiro grupo. Essas pessoas do primeiro grupo, que dá para se dizer as pessoas da base, são as pessoas que muitas vezes têm que trabalhar duro para sobreviver, para pagar conta. Elas se veem profundamente limitadas pelas próprias necessidades de cuidar do seu sustento ou de cuidar da família. Ou talvez se sentem limitadas por suas condições financeiras limitadas. Então, esse é um grupo. São pessoas realmente necessitadas. Existe um outro grupo que está um pouco acima. São pessoas que correm freneticamente atrás do quê? Atrás daquilo que o dinheiro, o reconhecimento, a prosperidade possa oferecer para elas. Então essas pessoas estão um pouco acima do primeiro grupo. E as pessoas desse segundo grupo, muitas vezes, apesar de terem condições um pouco melhores, são pessoas que são totalmente devastadas por um estresse agudo. São pessoas cansadas, pessoas que trabalham demais. São pessoas que sempre estão envolvidas numa atividade frenética. E elas sempre estão esperando pelo futuro para, enfim, poderem serem felizes, ter alguma liberdade, ter a vida boa. Então existem esses dois grupos que sempre estão buscando aquilo que elas desejam nos resultados financeiros e no reconhecimento profissional. Só que existe um terceiro grupo, que são aquelas pessoas que já conquistaram tudo isso. São pessoas que têm fortunas, que têm dinheiro, que têm reconhecimento. Só que essas pessoas, ao invés de estarem felizes, de terem essa vida leve, essa vida espontânea, elas agora se encontram totalmente num beco sem saída. Elas se encontram mais perdidas ainda. Por quê? Porque elas não entendem por que, mesmo depois de subir todos os patamares, elas ainda mesmo assim não são felizes, não são plenas. Então, qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o propósito da vida se não importa para onde nós corrermos, nós não nos sentimos plenos, nós não nos sentimos felizes? Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Eu quero que você pense, por exemplo, se você olhar, vou usar bastante caderninho hoje de noite. Se você olhar, vamos supor que você esteja aqui, tá? Vamos supor que esse seja você. Isso aqui é você. O que você pensa? Você pensa que você não pode ser feliz hoje, por quê? Porque você precisa chegar num nível acima. Você acredita que quando você chegar nesse nível acima, aí sim você vai poder ser feliz. Então você acredita que para ser feliz você precisa chegar aqui. Só que o que acontece na verdade? Aqui embaixo existe uma outra pessoa que está abaixo de você. E o que ela acredita?
ela acredita que ela só vai poder ser feliz quando ela chegar onde você está. Assim como você acredita que você só pode ser feliz quando você chegar onde essa outra pessoa está. E essa pessoa, por sua vez, ela acredita que ela só vai poder ser feliz quando ela chegar no próximo nível. E aqui embaixo tem uma outra pessoa que diz para você o seguinte, que diz para essa pessoa o seguinte, eu só posso ser feliz quando eu chegar aqui. Então o que acontece? A felicidade parece sempre estar no próximo nível, no próximo estágio, no próximo ponto. E não existe problema nenhum de você crescer, de você evoluir, de você buscar coisas melhores. Mas o problema é que a sua vida é agora. Você precisa ser feliz, você precisa ser pleno agora, enquanto você busca essas coisas. Então preste bem atenção. Tem um ponto, e esse é o primeiro ponto que eu quero discutir aqui com vocês, tá? E hoje nós vamos falar sobre propósito, bastante sobre propósito. E eu quero que você entenda que o propósito é importante. Nosso propósito, nada substitui a descoberta do nosso verdadeiro propósito na vida. Só que o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que o significado verdadeiro, o significado genuíno, o significado supremo da vida não pode ser encontrado no externo, no exterior. O propósito verdadeiro, o significado verdadeiro da vida, ele não diz respeito, preste atenção, ele não diz respeito ao que nós fazemos. O significado verdadeiro da vida, ele diz respeito àquilo que nós somos. Só que, calma aí, não se precipite. Por quê? Porque nós precisamos entender o que nós somos. Mas essa é a primeira coisa que eu quero que você anote. Você não precisa concordar comigo. Até o final da aula, você vai talvez concordar comigo, mas preste atenção. O significado genuíno, verdadeiro da nossa vida, ele não está naquilo que você faz. Ele está naquilo que você é. Mas o que nós somos, o que você é, o que nós somos, o que você é. Nós vamos trabalhar isso profundamente, mas antes, deixa eu mostrar uma coisa para você, porque você provavelmente ainda não cresceu o quanto que você deseja crescer. E não importa quantos livros você leu, não importa quantos cursos você fez, o que eu quero que você entenda? Onde geralmente nós focamos quando nós queremos criar uma transformação na nossa vida. Pense comigo, onde você coloca o seu foco quando você quer criar transformação, quando você quer criar mudança? Onde você coloca o seu foco? Geralmente, quando nós queremos criar uma transformação na nossa vida, nós nos focamos em um de 3 níveis, tá? Quando você quer fazer a transformação na sua vida, você se foca em um desses 3 níveis. Você geralmente se foca na mudança dos seus resultados. Você quer mudar os seus resultados. Eu quero mudar meus resultados. Por exemplo, eu quero ganhar mais dinheiro. Isso é o resultado. Então você se foca em mudar seus resultados, ou você se foca para mudar os seus processos, ou você se foca para mudar a sua identidade. Então provavelmente, toda vez que você se foca para criar mudança na sua vida, você se foca ou em mudar seus resultados, ou em mudar os seus processos, ou mudar a sua identidade. O que isso significa? Vamos analisar esses 3 pontos um a um. A primeira camada é a mudança nos resultados. O que isso significa?
Quando o foco está nesse nível, e eu quero que você observe onde é que você se foca para mudar a sua situação, a sua condição de vida. Quando você se foca nos resultados, o que você faz? Você quer resultados. Você quer ganhar dinheiro, você quer sair do seu trabalho, você quer se estressar menos, você quer ter mais leveza na sua vida, você quer se tornar mais pleno, mais abundante, você quer ser mais feliz, você quer perder peso, você quer casar, você quer ter filho, você quer concluir a faculdade, você quer sair da CLT, você quer ganhar o primeiro milhão. Tudo isso, você quer resultados. Então, o foco está onde? Nos resultados. A maioria das pessoas, quando se foca, olha para os resultados. E isso é simples. Dê uma olhadinha nas projeções, nas metas que você estabeleceu para 2024. Ou se você tem um planejamento para 5 anos, o que você fez? Provavelmente, as coisas que você definiu estão associadas a esse nível de mudança. Então, você se foca nos resultados. A segunda camada é a mudança nos processos. O que são os processos? São os métodos, são as ações. Então, você se foca em mudar, você está preocupado em mudar hábitos, em mudar ações. Por exemplo, eu preciso mudar, acordar mais cedo. Eu preciso começar a tomar banho gelado. Eu preciso ler um livro por mês. Eu preciso cuidar mais da minha alimentação. Eu preciso ir para a academia. Eu preciso abrir uma empresa. Quer dizer, sei lá, você se foca nos processos. São as ações. O que eu faço? E tem o terceiro bloco. Esse aqui, os processos, só para ficar bem claro, são coisas relacionadas à sua rotina, à sua dinâmica, aos seus métodos, aos seus sistemas. É ali onde a maioria das pessoas se focam. E a terceira camada é a identidade. O que é isso? Esse nível está relacionado com a mudança das suas crenças, a sua visão de mundo, a sua autoimagem. Você quer mudar os seus, as suas crenças. Você quer mudar os julgamentos sobre você, sobre os outros. Então, a mudança de crença, as suposições e preconceitos estão associados a esse nível. Dá para olhar aqui, se você olhar, por exemplo, as pessoas que falam de desenvolvimento pessoal, você vai ver que tem aqueles que falam você precisa eliminar crenças limitantes. Tem aqueles, você precisa mudar seus hábitos, você precisa mudar as suas ações. E tem aqueles que só falam dos resultados. Então, o que acontece? A identidade, você não nasceu com crenças pré-definidas. Toda crença, incluindo aquela sobre si mesmo, todas essas crenças são aprendidas e condicionadas através da experiência. Então preste bem atenção. A sua identidade, isso aqui, a sua identidade, ela é o que na verdade? Ela é o seu passado. A palavra identidade, ela é originalmente derivada das palavras latinas, de uma palavra latina que significa essentitas, que significa ser repetidamente. Então, identidade é literalmente o seu ser que se repete, que são seus hábitos mentais, as suas crenças, seus padrões mentais. Quanto mais você repete um comportamento, mais você reforça a identidade associada a ele. Então, essa camada, a identidade, como eu já falei, ela procura mudar as suas crenças, o seu modo de pensar. E como a identidade é algo com o que você se identifica, quando você acredita que você é a sua identidade, você acredita que você é as suas crenças. Por isso, a ideia é mudar as suas crenças. Você tenta mudar, por exemplo, crenças limitantes, desbloquear a mente, elevar seu merecimento, essas coisas.
ou reprogramar a sua mente. E tá tudo legal com isso. Não tô criticando isso. Eu só quero que você entenda esses 3 pontos, que eles são fundamentais. Quais são esses 3 pontos? E eu quero que você anote isso, porque você vai ter que fazer a atividade. Depois, lá no grupo do WhatsApp, tem 3 páginas da atividade de fixação de conteúdo. Então, o primeiro nível é o foco nos resultados. O que é isso? Escreva. Os resultados referem-se ao que você obtém. Resultado é aquilo que você obtém. Esse é a primeira camada. A segunda camada se refere ao que você faz. Resultados é o que você obtém. A segunda camada se refere ao que você faz. Aliás, o terceiro nível, a terceira camada, a identidade, se refere ao que você acredita. Então, o que essas 3 camadas apontam? Elas apontam o que você obtém, o que você faz e o que você acredita. Agora, qual é o grande problema? Preste bem atenção. O que eu disse há pouco e que eu vou esmiuçar ao longo dessas 5 noites. O que eu disse há pouco? Onde está o significado genuíno da vida? Eu disse que o significado genuíno, o significado primário da vida, não diz respeito ao que você faz. Eu disse que ele diz respeito ao que você é. Então, onde é que está o problema? Você precisa entender que você não é, nós não somos aquilo que nós fazemos. E pensar ou acreditar, agir e obter são coisas que você faz. Então, olha, por que isso é tão importante? Isso é tão importante porque aqui nós entendemos uma coisa que eu vou explicar com mais profundidade amanhã. Qual que é o grande problema da sua vida, e era o problema da minha vida, e é o problema de todas as pessoas. Nós nos perdemos no fazer. Você só se foca nos resultados, e para ter resultados você só se foca no que você faz, e o que você faz vem daquilo que você acredita. Então a identidade é o que você acredita. Os processos são o que você faz. O resultado é o que você obtém. Mas e onde está o que você é? Onde está o que você é? Essa que é a grande questão. Vou repetir porque isso é importante. A identidade é aquilo que você acredita, são as suas crenças, são o seu pensamento, são as coisas que você foi condicionado a pensar. Os processos é aquilo que você faz, que nasce daquilo que você acredita. E os resultados também são resultado dos seus processos, daquilo que você faz, daquilo que você acredita. Só que existe uma coisa que é um quarto nível que a maioria das pessoas ignora. E isso pode ser difícil de entender no primeiro momento. Por quê? Porque nós estamos tão perdidos nesses 3 níveis, nós estamos tão perdidos no fazer, que nós não temos a mínima ideia do que nós somos. E por que é difícil de compreender isso? Porque nós não sabemos quem nós somos. E aí nós pensamos que nós somos o que nós acreditamos. Nós pensamos que nós somos aquilo que fazemos. E pior ainda, nós pensamos que nós somos aquilo que nós obtemos. Nós achamos que nós somos aquilo que nós temos. Confundimos ser com ter. Então preste atenção. Qual é o grande erro que nós não percebemos? Até mesmo pessoas que ensinam
performance, desenvolvimento pessoal, o que nós não entendemos? Nós ignoramos esse quarto nível. Nós ignoramos totalmente. E o que é esse quarto nível? Esse quarto nível é aquilo, eu vou explicar isso profundamente amanhã. Hoje eu só quero que você perceba essas coisas que eu estou explicando hoje. Não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Todo saber ele tem processos, mas a primeira coisa que você tem que entender é essa lacuna que falta. Que é o quê? Vamos chamar isso é só um nome, vamos chamar isso de consciência. É o que você é para além das suas crenças. Porque crença é uma coisa que você faz, você acredita. Condicionamento é uma coisa que você tem, você foi condicionado, mas quem é esse que acredita? Quem é esse que foi condicionado? E não te assuste pela dificuldade de entender isso, você vai entender isso. Isso só pode parecer difícil, talvez, porque é a primeira vez que você tem contato com isso. Então, vou recapitular. O primeiro nível dos resultados se refere ao que você obtém, aquilo que você tem. Ponto final. O segundo nível dos processos, as ações, se refere àquilo que você faz. O terceiro nível, a identidade, se refere ao que você acredita. E aí tem um quarto nível, que as pessoas ignoram, que é o nível da consciência, que se refere ao que você é. E isso nos traz para um segundo ponto, e talvez o mais importante. O ponto mais importante. Primeiro, o que nós precisamos saber? O que você precisa saber? Porque tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui está relacionado a propósito, tá? Nós vivemos em função de um propósito. Você precisa fazer, você precisa ter coisas, você pensa o dia inteiro. Então, vamos pensar sobre o propósito. O que eu disse até aqui? Eu disse que existem 3 níveis. Os resultados, e eu estou repetindo para você memorizar, os resultados, os processos e a identidade. A identidade é o que você acredita, que é uma coisa que você faz, processos é ação, que é uma coisa que você faz, e os resultados é algo que você obtém, que é resultado disso que você faz. Então, esses processos todos aqui, esses 3 níveis, eles são superficiais, eles são externos, eles são aquilo que você faz. E eu disse que existe um quarto nível, que é aquilo que você é. E o que eu quero que você entenda agora? Eu disse que isso é um curso, tá? É a primeira noite, depois tem a segunda noite, depois tem a terceira noite. Então, eu tenho que explicar isso por etapas. Eu quero que você entenda agora o seguinte. A nossa vida, a vida sobre propósito, e isso é uma coisa que tu tem que guardar para sempre. Tu não pode esquecer isso nunca mais. E a sua vida tem que se pautar sobre isso. O que eu quero que você entenda? Que a sua vida, assim como a minha, assim como a de todos, tem 3 propósitos. Já é difícil lidar com um, você deve pensar. Agora vai me dizer que são 3. Mas são 3 propósitos. Escreva bem grande, 3 propósitos. Essa vida tem 3 propósitos. Um é o propósito externo. E esse propósito externo diz respeito ao que você faz. E existe um propósito interno que diz respeito ao que você é. E existe um terceiro propósito que é a harmonização entre os dois. Eu chamo isso de propósito supremo. O propósito supremo é a harmonização dos dois. Então você está entendendo isso aqui? Você pode tirar um print disso aqui para guardar. Identidade, processos, resultados é o que você faz. Propósito externo. Propósito interno é aquilo que você é. Propósito supremo é a harmonização entre o propósito interno e o propósito externo. Quero falar um pouquinho mais sobre cada um desses 2 propósitos. O propósito interno,
o propósito interior, ele diz respeito a quem nós somos. Ele diz respeito àquilo que você é. Por isso, ele é primário. Por que ele é primário? Porque ele vem antes. Você está entendendo isso? O propósito externo, exterior, como eu já falei, ele diz respeito ao fazer. Só que o fazer, ele é secundário. Como é que você vai definir o fazer se você não sabe quem você é? Só que tem um detalhe. Por que nós não percebemos isso? Porque esses dois propósitos, o interno e o externo, eles estão tão interligados que é difícil falar de um sem falar de outro. É difícil você tratar de um sem entrar no campo do outro. Então, o que nós ignoramos nas 3 camadas da mudança que eu expliquei? Nós ignoramos o nosso propósito interior, que é o propósito primário. O que é o nosso propósito interior? Preste bem atenção, que agora nós estamos avançando no sentido do que vai ser a grande transformação que vai acontecer na sua vida. O que é o propósito primário? O que é o propósito primário? É o despertar. O propósito primário é o despertar. Eu já vou explicar isso. Esse propósito primário, o despertar, o propósito primário, obrigado pessoal pelos selos, o propósito primário, ele é igual para mim, ele é igual para você, ele é um propósito compartilhado por todas as pessoas. Esse é o propósito, é o mesmo propósito, ele é o propósito da humanidade. Todos nós temos uma missão, que é o nosso propósito primário, que é o despertar. É o propósito que o universo, o próprio universo tem com nós. O propósito interior, ele é o mais importante, por quê? Porque o propósito interior é trazer aquilo que nós somos, que é a consciência, para o mundo. Eu sempre digo, o propósito primário é se tornar luz no mundo. É se tornar uma luz no mundo. Esse é o propósito primário. E veja que o que eu estou falando, a maioria de nós ignora completamente o nosso propósito primário, que é aquilo que nós somos. E o propósito exterior, o propósito externo, agora sim, é aquilo que você faz. Aquilo que você faz muda de pessoa para pessoa. Muda de tempos em tempos. Você pode ter um propósito esse ano, você pode ter um propósito no ano que vem, você pode mudar o propósito quando você quiser. O propósito externo, que são coisas que você faz. Agora, um ponto muito importante. Um ponto muito importante. Que a maioria de nós ignora. Descobrir e viver alinhado com o nosso propósito interior, o propósito interno, é a base, é o fundamento para descobrir o propósito exterior. Então, o que acontece? Descobrir o propósito primário, descobrir quem você é o fundamento para descobrir e viver o propósito externo, propósito exterior. Por isso que a maioria de nós anda tão perdido em relação à vida, em relação ao fazer. Por quê? Porque nós ignoramos a base, nós ignoramos o verdadeiro fundamento. É como se você trabalhasse o tempo inteiro para elevar um edifício, mas você nunca estudou a base, o fundamento. Não adianta, não vai se sustentar. Então, o que você pode pensar? Ah, mas se eu não encontrar o propósito interior, eu não posso ganhar dinheiro, eu não posso ter sucesso, não posso ser famoso, não posso ter reconhecimento? Claro que você pode. Você pode, através do esforço, da luta, do sacrifício, da determinação,
muitas vezes da exploração e da manipulação das outras pessoas, você pode construir um império de dinheiro. E muitas pessoas constroem. Mas o que acontece? Aquilo que você busca através dessas conquistas, você não vai encontrar. Que é a paz, que é o júbilo, a alegria, o entusiasmo verdadeiro, o desfrutar da jornada. E invariavelmente você vai acabar criando sofrimento para você e para as outras pessoas. Algum tipo de sofrimento você vai acabar causando. Então, se o propósito primário é o despertar, então preste atenção, quero introduzir o terceiro ponto, muito importante. Se o propósito primário é tão importante, e se o propósito primário é despertar, o que significa despertar? Despertar. Amanhã nós vamos trabalhar isso profundamente, de uma maneira bem simples, para você pegar os primeiros sinais do que é necessário fazer. Hoje eu só estou te mostrando o que fazer, amanhã eu vou te dizer como fazer. Então, a explicação mais simples para o despertar é o seguinte. O despertar, deixa eu explicar primeiro. O despertar é uma mudança no nosso estado de consciência que acontece quando você separa pensamento e consciência. Ah, mas isso é muito difícil. Isso é muito simples. Você já faz isso em breves momentos. Então, o despertar é quando você separa consciência e pensamento. Há essa separação. O que é o pensamento? O pensamento é essa voz na cabeça, o pensamento são as suas preocupações, os seus medos, as suas ansiedades, e parece que você é o pensamento. Parece que você é isso. Isso é tão enraizado e tão natural em nós que parece que nós somos isso. Mas você não é o pensamento. Você é o quê? Você é aquele que pensa. Você é aquele que pensa. E existe uma forma, vou explicar isso amanhã, onde você pode separar consciência de pensamento. E quando isso ocorre, o que acontece? Ao invés de você ficar perdido no pensamento, você se perder nas suas crenças, no seu condicionamento, você se reconhece como a consciência, como aquele que pensa. Existe algo para além do pensamento, que é você. E esse é o quarto nível que nós precisamos entender. Por quê? Porque quando você entende que você é a consciência, que você é aquele que pensa e não o próprio pensamento, o pensamento deixa de ser uma atividade autônoma que toma posse de você. Lembra disso aqui? Eu disse que resultados, processos, que são a ação, a identidade. E aí, a identidade são as suas crenças, é o que você pensa. Cria seus processos. Os seus processos criam seus resultados. Aí a maioria das pessoas quer mudar, configurar, reformatar as crenças. Vamos mudar as crenças. Mas você não é as crenças. É só você ser aquilo que você é. Quem você é? Você é aquele que tem as crenças, você é aquele que pensa. E aí o pensamento, a sua identidade, deixa de conduzir a sua vida. Você deixa de ser um escravo do seu pensamento. E agora você é livre para pensar aquilo que você quer. E essa liberdade de pensar o que você quer te dá a liberdade de mudar suas ações, que vão mudar os seus resultados. A consciência, que é aquilo que você é, assume o controle do pensamento. O pensamento, nesse caso, deixa de ser primário. Ele perde o domínio sobre a sua vida. E o pensamento, ele passa a verdadeiramente ser uma coisa que você faz e não uma coisa que acontece. E isso é uma coisa que nós vamos trabalhar profundamente ao longo desses 5 dias. Eu quero que você compreenda. O que é consciência? Consciência é presença. Anota essa palavra, presença.
Você está presente para a vida. Você está presente para o que acontece. Você não está perdido no seu condicionamento. Qual é a relação da consciência e do pensamento? A consciência, você aí, é consciência. E a consciência, você, é o espaço onde o pensamento acontece. Onde o pensamento existe. Você é isso. Despertar, então, anote isso. Eu sei que tem muita coisa que nós não conseguimos explicar e não é a intenção explicar tudo numa noite. Mas despertar, eu quero que você entenda isso. Despertar é você se separar do seu condicionamento. É você se separar da voz na cabeça. É a separação entre pensamento e consciência. Tá, mas e como eu faço isso? Como eu faço isso? Nós vamos trabalhar isso a partir de amanhã. Mas o que tem de errado, então, com as pessoas? O que nós não entendemos em relação à vida? A maioria de nós vive totalmente inconsciente do ser. Nós não despertamos ainda. O que isso quer dizer? Nós estamos afastados daquilo que nós verdadeiramente somos. Não há separação entre consciência e pensamento. Você é o seu pensamento. E se você é o seu pensamento, você é o seu condicionamento passado. Tudo que existe em nós é o pensamento. Nós vivemos identificado com o pensamento. E enquanto nós não tivermos consciência de quem nós verdadeiramente somos, nós vamos buscar o significado da vida apenas naquilo que nós fazemos. E que geralmente tem sua promessa de felicidade no futuro, em algum ponto do futuro. Quando nós nos focamos nisso, nós nos perdemos no fazer. Nós nos perdemos no pensamento. E com isso nós não realizamos o propósito que o universo tem para nós. Que é justamente deixar aflorar a semente sagrada do divino que existe em você. É trazer a consciência para o mundo. Então, só para a gente recapitular rapidamente. Ó, tá aparecendo aqui as figurinhas. Nós temos um propósito interior e nós temos um propósito exterior. Tá? Isso é importante você fixar. O propósito interior, ele vem primeiro. O propósito interior vem primeiro. E ele é o quê? Ele é o despertar para aquilo que nós somos, aquilo que nós verdadeiramente somos. O propósito exterior, ele é secundário, ele vem depois. O que significa? É você criar coisas e você usufruir, você se divertir com essa criação, com essas coisas. E existe um terceiro propósito. Qual é esse terceiro propósito? É o propósito supremo. O que é o propósito supremo? Eu só falei do primeiro e do segundo. O supremo é justamente o alinhamento, a reconciliação entre o propósito interior e o propósito exterior. O alinhamento entre aquilo que você é e aquilo que você faz. Olha que top isso. Aquilo que você faz tem que emergir daquilo que você é. Esse é seu propósito supremo. Então anota aqui, o que é a vida? A sua vida, a minha vida, o que é a vida? A vida é uma dança, é uma valsa, é uma dança entre aquilo que você é e aquilo que você faz. Se você entender isso, você avançou quilômetros nessa hora que nós estamos aqui. Então, preste bem atenção. O que nós vimos até aqui? Que o significado genuíno, o significado primário da vida não pode ser encontrado no nível exterior. 2,
Em geral, todo o processo de mudança está focado aonde? No externo, no fazer. E você se mata trabalhando, você se mata lendo, você se mata estudando, você está 100% focado no fazer o tempo todo e ler, pensar e se preocupar e se estrebuchar com as coisas. Tudo é fazer. E o que você ignora? O ser, que é aquilo que você verdadeiramente é. E nós vimos que nós temos 3 propósitos. E nós vamos trabalhar isso profundamente a partir da manhã. E esses 3 propósitos, eles estão interligados. Eles são tão interligados que quase não percebemos a sua diferença. Os 3 propósitos são o interno, externo e o supremo. O interno é o despertar. Separar o ser do fazer e do ter. Esse é o propósito interno. Separar pensamento de consciência. E amanhã nós vamos ver o que é isso. O externo é o fazer, é o ter, é criar coisas no mundo. É vivenciar as coisas que você cria. Mas isso tem que estar alinhado com aquilo que você faz. O propósito supremo é a interação, é a harmonização dos dois. E a vida se torna, então, liberdade, leveza, espontaneidade. É uma dança entre o que você é e aquilo que você faz. Entre o propósito interno e o propósito interno e o propósito externo. Agora a pergunta é, mas como alcançar esse propósito primário? Como encontrar o ser, a consciência por trás do pensamento? Como encontrar o ser por trás do fazer, do ter? Como se libertar das nossas crenças, do nosso condicionamento? Como fazer isso? O que nos impede de realizar o propósito primário? É isso que nós vamos ver amanhã, às 20h45. Então se programe para isso, tá? Excepcionalmente hoje, isso aqui são as atividades para quem está no grupo do WhatsApp, para quem não está, entre, porque isso é um curso. Mas excepcionalmente hoje, eu vou deixar essa live gravada. Só hoje, tá? Para você rever essa live, mas principalmente, eu quero que você entre e você comente abaixo sobre o que você pensou. E quais são as dúvidas? Se foi muito difícil de compreender, eu quero que você me diga o que chamou mais atenção. Eu vou passar umas 2 horas amanhã de manhã lendo todos os comentários, tá? Mas esteja ao vivo amanhã. Por quê? Porque é só a live de hoje que vai ficar gravado, tá bom? E amanhã também vou fazer um desafio para você ganhar em sua casa de graça todos esses meus 6 livros, tá bom? Olha aqui, ó. Então, esteja ao vivo amanhã e uma boa semana, estamos juntos, faça essas atividades, são importantes, são 3 páginas de atividade e, por favor, vá lá e comente o que você pensou, o que você sentiu e o que você gostaria que eu esclarecesse mais na live da manhã. Tamo junto, forte abraço, boa noite.